No princípio, antes da criação do tempo e do espaço, existia apenas o céu, um reino de luz infinita e perfeição absoluta. Nele, Deus reinava supremo, cercado por incontáveis anjos que o serviam com devoção inabalável. Entre esses seres celestiais, Lúcifer se destacava. Ele era o mais belo, o mais sábio e o mais próximo do trono divino. Criado para liderar a adoração e refletir a glória de Deus, Lúcifer era a obra-prima da criação, uma criatura de luz pura e poder incomparável. Mas dentro de Lúcifer, algo começou a mudar. Ele, que outrora vivia para glorificar o Criador, começou a questionar sua posição. Por que ele, tão glorioso, tão poderoso, deveria servir? Por que não poderia ser igual a Deus? Esses pensamentos, como sementes venenosas, começaram a crescer em seu coração. Ele começou a se ver não como um servo, mas como um rival. A luz que o envolvia começou a se misturar com sombras de orgulho e ambição. Lúcifer não estava sozinho em seus questionamentos. Ele era carismático e persuasivo, e muitos anjos começaram a se sentir atraídos por suas palavras. Ele falava de liberdade, de igualdade, de um reino onde eles não precisariam se curvar a ninguém. Por que servir a Deus quando podemos ser como Ele? Zrenia, ele argumentava. Suas palavras eram sedutoras, e muitos anjos começaram a duvidar da bondade e da justiça do Criador. A rebelião começou silenciosamente, como um sussurro nas cortes celestiais. Lúcifer reuniu seus seguidores mais leais, anjos que compartilhavam de sua insatisfação. Ele os convenceu de que eram superiores, de que mereciam mais do que o papel de servos. Nós somos feitos da mesma luz que ele dizia. Por que não podemos governar? Deus, em sua onisciência, viu o que se passava no coração de Lúcifer. Ele conhecia cada pensamento, cada dúvida, cada semente de rebelião. Mas em sua infinita paciência, ele deu a Lúcifer a chance de se arrepender. Ele enviou mensageiros, anjos fiéis, para advertir Lúcifer e seus seguidores. Voltem para a luz, eles diziam. Não deixem que o orgulho os destrua. Mas Lúcifer não ouviu. Ele estava convencido de sua própria grandeza. Ele acreditava que poderia desafiar o próprio Deus e vencer. Nós não precisamos dele, ele declarou. Nós somos fortes o suficiente para criar nosso próprio reino. A guerra celestial foi inevitável. Lúcifer e seus seguidores, agora chamados de Os Caídos, se prepararam para o confronto. Eles eram poderosos, cheios de fúria e determinação. Lúcifer, em sua arrogância, acreditava que poderia vencer pela força bruta. Ele não entendia que a verdadeira força vinha da obediência e da humildade, não da rebelião. Do outro lado, os anjos fiéis, liderados pelo arcanjo Miguel, se prepararam para defender o céu. Eles eram menos numerosos, mas sua fé era inabalável. Eles sabiam que estavam lutando não apenas por si mesmos, mas pela própria ordem do universo. A batalha foi épica, uma guerra de luz contra as trevas. Os céus tremeram com o impacto das espadas de fogo e os gritos de guerra. Lúcifer lutou com ferocidade, sua luz agora distorcida em um brilho sombrio e ameaçador. Ele era poderoso, mas sua força era vazia, sem a bênção de Deus. Miguel, o arcanjo, enfrentou Lúcifer diretamente. Eles se chocaram no ar, suas espadas criando ondas de energia que reverberavam por todo o céu. Miguel lutou não por orgulho ou ambição, mas por amor a Deus. E foi essa pureza de propósito que deu a ele a vantagem. Lúcifer, em um último esforço, tentou atingir o trono de Deus. Ele voou em direção à luz divina, determinado a tomar o que ele acreditava ser seu por direito. Mas antes que ele pudesse chegar perto, uma voz poderosa ecoou por todo o céu. Era a voz de Deus, cheia de autoridade e tristeza. Chega, ele disse. Com essas palavras, Lúcifer foi derrubado. Sua luz se apagou e ele caiu do céu como um meteoro em chamas. Seus seguidores caíram com ele, suas asas queimando até se transformarem em cinzas. Eles foram expulsos para sempre do reino da luz, condenados a viver nas trevas que eles mesmos escolheram. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o adversário, foi lançado no abismo.
Ele perdeu sua beleza, sua luz e sua posição. Ele se tornou a personificação do mal, um ser consumido por ódio e amargura. Ele jurou vingança, prometendo corromper a criação de Deus e arrastar tantas almas quanto possível para as trevas com ele. Mas no céu, a paz foi restaurada. Os anjos fiéis celebraram a vitória, mas também lamentaram a queda de seus irmãos. Eles sabiam que a guerra celestial havia sido um prelúdio para uma batalha maior, uma batalha que se estenderia até a criação do homem e além. A queda de Lúcifer foi um lembrete eterno do perigo do orgulho e da rebelião. Ele, que era o mais brilhante dos anjos, tornou-se o mais sombrio dos seres. Sua história serve como um aviso. A verdadeira grandeza não está em desafiar Deus, mas em servi-lo com humildade e amor. Lúcifer não aceitou sua derrota com resignação. Enquanto caía do céu, sua mente ardilosa já começava a tramar sua vingança. Ele sabia que não poderia derrotar Deus diretamente, mas talvez pudesse atingi-lo de outra forma, corrompendo sua criação. Ele olhou para o abismo que o aguardava e viu nele não apenas um castigo, mas uma oportunidade. Se não posso governar o céu, ele pensou, governarei as trevas e farei da terra o meu reino. Enquanto isso, no céu, a atmosfera era de alívio e tristeza. Os anjos fiéis, liderados por Miguel, haviam cumprido sua missão, mas a queda de tantos irmãos deixou uma ferida profunda. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que a guerra celestial era apenas o começo. Ele já via além, para a criação do homem, um ser feito à sua imagem e semelhança, que seria o próximo alvo de Lúcifer. Mas antes que o homem fosse criado, Deus decidiu estabelecer um novo equilíbrio. Ele ordenou que os céus fossem purificados e os anjos caídos fossem banidos para sempre. Lúcifer e seus seguidores foram confinados a um lugar de trevas e tormento, um reino separado da luz divina. Esse lugar, que mais tarde seria conhecido como Inferno, tornou-se o domínio de Satanás. Lúcifer, no entanto, não se via como um prisioneiro. Ele se via como um rei. No abismo, ele reuniu seus seguidores e os organizou em uma hierarquia de mal. Ele criou principados e potestades, demônios que serviriam como seus generais na guerra contra Deus. Ele os incitou com promessas de poder e vingança. Nós não somos derrotados, ele bradou. Apenas recuamos, e quando a hora certa chegar, atacaremos novamente. Enquanto isso, no céu, Deus começou a preparar o próximo capítulo de sua criação. Ele sabia que Lúcifer tentaria corromper o homem, mas também sabia que o homem teria algo que os anjos não tinham: o livre-arbítrio. O homem seria capaz de escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E essa escolha seria a verdadeira batalha. Lúcifer, em sua arrogância, não entendia o plano de Deus. Ele acreditava que o homem seria uma presa fácil, um ser fraco e vulnerável que ele poderia manipular à vontade. Ele não via o potencial que Deus havia colocado no coração humano, a capacidade de amar, de perdoar e de se redimir. A queda de Lúcifer foi, portanto, não apenas um evento cósmico, mas um marco na história do universo. Ela marcou o início de uma guerra que se estenderia por eras, uma guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. E no centro dessa guerra estaria o homem, criado para ser a coroa da criação, mas também o alvo principal de Satanás. Lúcifer, em seu exílio, não perdeu tempo. Ele começou a estudar a criação de Deus, procurando brechas e fraquezas. Ele observou os céus e a terra, esperando o momento certo para atacar. Ele sabia que não poderia vencer Deus diretamente, mas talvez pudesse vencer indiretamente, corrompendo aquilo que Deus mais amava. E assim, a história da rebelião de Lúcifer e sua expulsão do paraíso se tornou um prelúdio para uma batalha maior. Ela mostrou que o orgulho e a ambição podem levar até os mais gloriosos à ruína. E que no final, a verdadeira vitória não está no poder, mas na humildade e na obediência. Se gostou, inscreva-se em nosso canal, curta, compartilha e ative o sininho para não perder nosso conteúdo.